Olá. Hoje a gente mergulha num tema que, olha, mexe com muita gente. Aquela ansiedade, sabe? A impulsividade na hora de investir. Aquela vontade de ficar mudando a carteira a cada notícia, a cada susto. Vamos contrastar isso com a necessidade de mais calma. E para guiar a nossa conversa, a gente tem um texto muito bom, bem provocador, da Howkey Dub. O título já diz tudo. Sua carteira de investimentos não é Tinder. A ideia é justamente essa. Será que ficar mexendo o tempo todo nos investimentos por causa da volatilidade ou da última manchete é inteligente? A gente quer entender por que uma visão mais tranquila de longo prazo pode ser melhor. E vamos usar as ideias dela para isso. Ok, vamos lá. A autora começa com essa analogia forte, né? Investimento e Tinder. Ela conta que ouviu um guru financeiro falando para ajustar a carteira, quase que religiosamente. E o mais curioso, mesmo depois de perder a visão, a crítica dela continuou super afiada. E ela questiona isso de ficar deslizando, sabe? Escolhendo investimento como se fosse um encontro no app. E é uma comparação perfeita, não é? Porque o que ela questiona é a lógica por trás disso, ou a falta de lógica, né? Tomar decisões que afetam o futuro do seu dinheiro com base em coisas tão passageiras. Uma manchete de jornal, um tweet, uma pesquisa eleitoral que muda toda semana. Exato. São coisas muito instáveis para você basear seu patrimônio nelas. Ela fala do dedo nervoso, da ansiedade crônica, que na verdade são eles que mandam nessas horas. Não é estratégia, é impulso. É uma crítica a essa superficialidade na hora de decidir coisas importantes. É isso mesmo. E essa superficialidade aparece de novo. Ela compara a carteira de investimentos com fast fashion. Quer dizer, se a pessoa troca de ação como troca de camiseta na Zara, talvez não esteja investindo de verdade, né? Parece mais estar, passeando num shopping financeiro cheio de coisa colorida piscando, cedendo a cada tentação. A imagem é forte. Muito forte. E o contraste que ela faz é fundamental para entender a filosofia dela. Para ela, construir uma carteira sólida é mais parecido com cultivar um relacionamento estável, sabe, de longo prazo. Menos adrenalina, talvez. Exato. Menos adrenalina, mas muito mais confiança, segurança, funcionalidade, no fim das contas. E ela alerta para o risco das ações sexy, aquelas que estão na moda, prometem mundos e fundos. Ah, sempre tem a ação da vez. Sempre. Mas que muitas vezes escondem riscos enormes e podem levar a uma bela ressaca financeira, como ela diz. É o preço de buscar novidade em vez da solidez. Falando em buscar o quente do momento, tem outra crítica dela que é bem direta. Aqui a coisa fica interessante mesmo. Ela mira naquela prática comum de montar carteira pensando em cenário político. Ah, se o candidato X ganhar, compro isso. Se o Y ganhar, compro aquilo. E ela não alivia. Chama isso de astrologia econômica. Uma alfinetada daquelas. Uma alfinetada com fundamento, né? Porque essa estratégia é muito frágil. Primeiro, economias são sistemas complexos demais. Não é só quem senta na cadeira de presidente que define tudo. Tem inércia, tem cenário global, tem ciclo de setor. Achar que tudo muda na hora H é ingênuo. E o histórico não ajuda, né? De jeito nenhum. Ela lembra bem que o cenário político, ainda mais aqui no Brasil, tem um histórico impecável em ser imprevisível. Apostar tudo nisso é como, voltando às analogias dela, escolher alguém para casar pelo signo. Se acertar, foi sorte, não competência. É um bom ponto. E falando em impulsos e previsões furadas, o texto fala também do famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out. Aquele medo de ficar de fora da próxima grande tacada, da ação que vai explodir. Ela compara com comprar coisa inútil em promoção só pelo medo de perder a oferta. É a mesma ansiedade no fundo. E o fascinante é analisar o resultado prático desse FOMO financeiro. É um ciclo vicioso que ela descreve. A pessoa com medo fica girando a carteira sem parar. Compra, vende, compra, vende. E a cada operação? Exato. Paga corretagem, paga emolumento, paga imposto sobre ganho rápido, às vezes IR na fonte. Na prática, está entregando uma parte do patrimônio para os intermediários. Ela diz que esses investidores viram inimigos mortais do próprio patrimônio. Duro, mas faz sentido.
E ela contrasta a visão do mercado. Muita gente vê como uma festa VIP, cheia de glamour, agito, mas a realidade, para quem tem sucesso de verdade, no longo prazo, seria mais como uma biblioteca. Uma biblioteca? Curioso. Sim, exige silêncio, calma, estudo, paciência, acima de tudo. O sucesso não estaria no barulho, mas na quietude, na reflexão. E essa ideia de quietude leva a uma das afirmações dela que mais me chamou a atenção, talvez a mais contraintuitiva. Investir bem é chato. Ela usa essa palavra mesmo, chato. Diz que não rende história boa para contar no jantar, não viraliza, não dá status de gênio das finanças. É quase o contrário do glamour que a gente vê por aí. Uma chatice que dá lucro, talvez. Exatamente, uma chatice lucrativa. E é justamente nessa falta de emoção que está a eficácia, segundo ela. Ela detalha os pilares de uma carteira que funciona no longo prazo e não tem segredo, não tem mágica. É focar em boas empresas, analisar os fundamentos, sabe? Lucro, dívida controlada, boa gestão. O básico bem feito. O básico bem feito. E ela sugere também buscar empresas que pagam dividendos consistentes, crescentes. E o principal, talvez o mais difícil, paciência. Muita paciência. A mensagem é: não precisa ser vidente, nem guru. É um trabalho mais metódico, disciplinado e sim, bem menos emocionante no dia a dia do que ficar comprando e vendendo. Para ilustrar essa paciência, principalmente com os dividendos, ela usa outra analogia ótima. É como plantar uma árvore. Você escolhe a muda com cuidado, prepara a terra, rega de vez em quando, cuida e espera. Não dá aquela adrenalina diária, mas ver a árvore crescer, dar fruto, que são os dividendos, né? Traz uma satisfação diferente, mais profunda. E se a gente conecta isso com o quadro maior? Essa estratégia focada em dividendos pode ser a chave para tal serenidade que ela busca. Ela até chama os dividendos de o sonífero do investidor raiz. Sonífero, gostei disso. A lógica é simples. Se a sua carteira gera uma renda passiva, previsível, você fica menos refém do sobe e desce do preço da ação no curto prazo. Crise vem, crise vai, manchete explode, político muda, mas se os dividendos continuam pingando, a tranquilidade aumenta muito. Faz sentido. Você dorme melhor. Exato. Você pode viver sua vida sem aquela neura de ficar olhando o home broker toda hora. E essa paz de espírito, essa liberdade mental, para ela, essa é a verdadeira riqueza. Mais do que o valor do patrimônio subindo e descendo. É interessante como ela conecta isso com a própria vida, né? A perda da visão, que a fez valorizar mais o simples, o essencial, e ela traz isso para as finanças, criticando a mania que o mercado tem de complicar tudo sem necessidade. Muitas vezes essa complicação toda serve mais para cobrar caro ou para parecer sofisticado do que para dar resultado de verdade. Ela defende o básico bem feito. Precisamente. A mensagem central dela é essa. Investir não é tentar adivinhar o futuro. Ninguém consegue fazer isso. É construir um presente financeiro forte. Uma estrutura sólida que aguente os solavancos que o futuro inevitavelmente vai trazer. Por isso ela critica tanto essa reação exagerada a cada susto, cada pesquisa, a cada oscilação. Aquela correria para mudar tudo. Sim, a comparação dela é ótima. É como a loucura desnecessária e dispendiosa de querer redecorar a casa toda vez que o tempo muda. Choveu, pinta tudo de azul. Fez sol, troca os móveis. É um desperdício de energia e dinheiro. Então, resumindo a ópera, qual é a grande mensagem que fica desse texto da Hokkaido? Parece um chamado forte para a calma, né? Para resistir a essa tentação de ficar mexendo na carteira o tempo todo, um convite para valorizar a simplicidade, a paciência, focar no longo prazo, nos fundamentos e talvez nos dividendos, para quem busca essa tranquilidade. Ela até brinca com aquela acidez dela, que para quem gosta mesmo do caos, talvez seja mais barato investir em calmante ou terapia. E a frase final do texto é marcante. O dinheiro pode até ser cego, mas quem não pode ser, somos nós. Fecha bem, né? Pede clareza, visão crítica. Com certeza. E isso levanta uma questão importante, sabe? Algo para nossa audiência pensar um pouco mais individualmente. O texto foca muito nas reações aos estímulos externos. Notícias, mercado, gurus. Mas e o lado de dentro?
que ansiedades nossas, que vieses, que pressões pessoais podem estar por trás dessa vontade de mexer nos investimentos sem parar? Boa pergunta. Será o medo de perder, a comparação com os outros, a pressão para parecer entendido do assunto, ou só aquela necessidade de sentir que está fazendo alguma coisa mesmo sem saber direito o quê? A reflexão final talvez seja essa. Como cada um pode aprender a separar dentro de si o que é uma decisão estratégica, pensada, e o que é só reação emocional, medo, ganância? Esse autoconhecimento financeiro talvez seja tão ou mais valioso do que analisar o balanço de uma empresa, não acha?